Oi pessoal, tudo bem com vocês? André Tarifa aqui falando e vamos dar continuidade à leitura do livro. Calma, agora é no capítulo 7. O capítulo 7 chama Prevenções Negativas. Começa assim: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Essa frase eu vou repetir. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Pausa aqui no texto de Emmanuel. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. No dicionário, o significado para ansiedade é grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Olha quanto sofrimento antecipado, como disse Emmanuel no parágrafo dele, para algo que talvez nem aconteça. E ainda que seja uma situação que de fato será enfrentada, esse sofrimento anterior só aumentou o tempo de mal-estar físico, psíquico, aflição e agonia. Eu, André Tarifa, sofro de um pouquinho de ansiedade num grau tolerável, vamos dizer assim. Alguém aí provavelmente vai se identificar comigo. Sabe quando você vai conversar com alguém e você antes, muito antes, já mentalizou essa conversa inteirinha na sua cabeça? O que você vai falar, o que ela vai responder, como você retrucar e por aí vai. Meu grau de maluquice está mais ou menos nesse nível aí. Lógico que eu sofro, que eu agonizo, pensando, mentalizando isso o tempo todo. Aí o que acontece? Chega lá, vamos ver, na hora da conversa, eu falo a primeira coisa, a pessoa responde diferente. Pronto, já desmontou tudo aquilo que eu passei um tempão mentalizando, me desgastando, agonizando, sofrendo, para nada. Então é óbvio que eu não tenho receita nenhuma para dar para vocês nesses casos, mas eu acho legal perceber que isso acontece. E quando a gente percebe isso, talvez a gente consiga, durante, já ir desarmando alguns gatilhos que dispararam essa situação, né? De repente a gente consegue parar, interromper esse sofrimento. Observação importante: existem, óbvio, casos muito sérios de ansiedade, e aí nesse caso procura de uma ajuda psicológica é o melhor caminho, tá legal? Voltando ao texto de Emmanuel, parágrafo seguinte: doença em casa ou em ti mesmo? Pergunta. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Problema colocado: doença em você ou em alguém da família? Certo? Resposta de Emmanuel: aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito. A palavra-chave aqui é serenidade, não só para esse problema, para a solução de qualquer outro problema na nossa vida. O capítulo 5 desse livro, 2 vídeos atrás, trata do tema serenidade. Tem várias dicas que Emmanuel vai dando ali. Fazendo um caminho longo curtinho, o melhor caminho para se alcançar essa serenidade é calma e paciência. Vale a pena dar uma olhada lá no vídeo ou ler o livro para quem tem, lógico. Manter a cabeça fria, como a gente costumeiramente fala, pode ajudar e muito. Até para que a gente esteja na condição, se for o caso, de perceber a ajuda espiritual, por exemplo, que vem numa hora dessa. Através de uma intuição, daquela ideia que parece assim do nada na nossa mente, uma inspiração. E se a gente está muito agitado, muito aflito, a gente não percebe. E ainda que não seja por isso, tá calmo, te prepara, estar calmo te prepara para olhar o problema de frente, raciocinar, enxergar a solução e tomar as providências necessárias. Aflição nenhuma, diante de problema nenhum, resolve. Aflição é desequilíbrio, e desequilíbrio não resolve o problema na vida de ninguém. Ou alguém aí já viu isso acontecer, né? Voltando a Emmanuel, parágrafo seguinte: provações de familiares e amigos? Nova pergunta.
Lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Pausa para Emmanuel. Chorar, lamentar, sei lá, até xingar com seu familiar ou amigo que está passando por uma provação, num primeiro momento, repito, num primeiro momento, pode até ser legal. Você se colocou no lugar dele, sentiu o que ele sente, isso chama empatia. Mas, você e eu conseguiremos fazer muito mais por essa pessoa quando, usando as palavras de Emmanuel, ajudarmos eles a criarem uma fortaleza de ânimo e coragem através das nossas palavras iluminadas de confiança e compreensão. Legal, né? Seguindo, parágrafo seguinte, eu vou ler 2 em sequência, tá bom? Voltando para Emmanuel aqui. Eu dou umas paradinhas, faço um comentário, divido com vocês algumas coisas e volto para o parágrafo. Os 2 parágrafos seguintes dizem o seguinte: parentes difíceis? Queixas e reproches não tomarão o lugar da bondade e da aceitação com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Tantas e tantas coisas são possíveis de serem ditas quando o assunto é família, não é? A doutrina dos espíritos é riquíssima em explicação das boas e más situações relacionadas à família. Parentesco corporal e espiritual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é fundamental para o nosso entendimento. Mas, quando nesse parágrafo Emmanuel fala em aceitação como um fator que possibilita auxiliar o parente difícil, eu entendo, e pode ser que você entenda de maneira diferente, que é fundamental que, não importa o grau de dificuldade que nós tenhamos com os nossos parentes próximos, é importante, importantíssimo entender e aceitar que você está no meio ideal para a sua evolução. Tanto para se aperfeiçoar nas virtudes e qualidades, tanto na oportunidade de ajudar aqueles mais próximos que necessitam. E acredite, se isso aconteceu, é porque você pode fazer tanto quanto uma coisa ou outra. Voltando ao texto de Emmanuel. Amigos que se afastam? Pergunta dele. Amigos que se afastam? Resposta: reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente eles estão em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. Comentando, situação muito próxima dos parentes difíceis. Aqui Emmanuel nos fala da bênção em vez de reprovação. Percebe que nos 2 casos, tanto os parentes quanto os amigos, a proposta é trocar algo negativo por algo positivo. Uma atitude negativa por uma atitude positiva. Aqui, trocar reprovação por bênção. Lá, quando ele falou de família, trocar queixas por aceitação e bondade. É assim, no fim das contas, que a gente consegue promover a tal reforma ou renovação íntima, exercitando essa troca de maus hábitos por bons hábitos. Simples assim. Simples de falar, difícil de fazer. Próximo parágrafo. Acidentes reclamando socorro? Desespero não se te fará útil, mas o espírito da iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. Seguindo. Boatos? Usa o teu arquivo de silêncio. Próximo parágrafo. Acusações contra alguém? Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Pausa em Emmanuel. Indulgência serve para os 2 últimos parágrafos. A gente já falou disso lá no capítulo 5 e sempre recomendo a leitura do mesmo tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Mais importante de tudo, a indulgência é uma das formas mais importantes de caridade. Terminado o vídeo, corre lá, pega o teu Evangelho e não perde a oportunidade de ler esse texto.
Tá legal? Voltando para Emmanuel. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Repetindo. Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Pausem, Emmanuel. Eu digo, você que assiste este vídeo é criação de Deus. Você é iluminado ou iluminada. E entenda que sem qualquer pressa, passo a passo, cada vez com mais eficiência, você, eu, chegaremos lá. E assim encerra-se o capítulo 7 do livro Calma. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Leiam sempre que possível. E se alguém puder dar um feedback, ver como é que tá, se tá ruim, se tá bom, se tá legal, eu agradeço imensamente. Eu espero que vocês gostem, como eu gostei de fazer. Beijo para vocês.